Que a doce e preciosa presença do Espírito Santo esteja firmada, alicerçada, enraizada no seu coração. Lembrando que Deus sem nós é Deus e nós sem Deus não somos nada. Mas quando estamos firmados nele, quando estamos enraizados em Cristo, nós permanecemos, nós florescemos e nós frutificamos no tempo próprio, na estação propícia. Vale a pena crer, vale a pena confiar, vale a pena continuar olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E eu quero compartilhar essa mensagem com você, uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração e que provavelmente muitas pessoas estejam passando pelo que eu vou falar nessa mensagem, que é a respeito do medo. Ontem eu estava no salão da minha querida amiga e irmã missionária Valéria, onde ela estava tirando os pelinhos da minha sobrancelha, e ali a gente estava conversando, uma conversa muito gostosa, tinha mais 2 clientes naquele lugar, e eu comentei com ela que eu operei o meu pé há mais ou menos umas 3 semanas atrás. E aí ela me perguntou, o que aconteceu? Por que você teve que fazer uma cirurgia no seu pé? E eu comentei com ela, foi a última vez que eu caí de moto, no mês de março do ano passado, acho que foi fevereiro, março. E aí uma cliente que estava lá, ela fez o seguinte comentário, nossa, a última vez, por quê? Já caiu outras? Eu disse, porque eu já caí 7 vezes de moto. E aí elas tomaram um susto e até riram, que isso? 7 vezes? E eu disse, sim, 7 vezes. E eu não desisto, eu não paro, porque Deus me deu coragem, porque Deus me deu força. E também disse a ela que nessa situação, muitas pessoas teriam medo. Muitas pessoas ficariam traumatizadas, oprimidas e colocariam a sua carteira na estante e deixariam de desfrutar daquilo que elas tanto sonharam, daquilo que elas tanto desejaram e abriram mão de muitas coisas para poder conquistar esse sonho. E, gente, ainda falei com elas, dessa última vez foi pior, porque eu bati no carro, ainda dei uma pirueta por cima do capô e caí de bruços do outro lado do asfalto. Mas Deus me livrou, não deixou eu quebrar nenhum osso. Eu tive que passar por esse procedimento para retirar um nódulo que foi em decorrência do tombo, porque o peso do corpo em cima do pé foi um milagre, não ter dado uma fratura exposta. Mas o Senhor me deu coragem para... Eu lembro que eu caí numa segunda e naquela mesma semana, se eu não estiver enganado, acho que foi no domingo ou na outra semana, quando eu estava aproximando daquele local, eu confesso que me veio o seguinte pensamento: eu vou passar naquele mesmo morro, vou passar naquele mesmo local, ou eu corto o caminho e passo por outro para eu não ter que lembrar da cena. E naquele momento, eu respondi para mim mesma, eu preciso passar por aquele lugar de novo. Eu preciso enfrentar essa situação para que eu não seja dominada pelo medo. Porque Deus está comigo, foi uma queda, foi difícil, mas eu estou de pé e eu não vou parar. E então, graças a Deus, eu desci aquele mesmo lugar em oração, em gratidão a Deus pelo meu fôlego de vida. São vários os casos de muitas milhares de pessoas que passam isso aqui para tirar a sua habilitação. Gastam dinheiro que não tem, pegam emprestado. E quando tiram a sua carteira, porventura acontece algum imprevisto, tomam algum susto, elas guardam a sua carteira no fundo do guarda-roupa, na estante, no armário. E muitas vezes elas precisam de sair. O carro está na garagem. A carteira está lá, na mão. E por causa do medo, elas deixam de desfrutar aquilo que Deus deu para elas. Talvez você está me ouvindo e você passou algum susto na sua vida e você não quer tentar de novo. Ou então você estudou, já vi também, gente. A pessoa estudou por anos, faculdade, gastando dinheiro, gastando tempos e tempos, estudando de madrugada, deixando de passear com a família, abrindo mão de tantas coisas.
enfrentando provas dificílimas e de repente elas se formam e tem ali o diploma na mão. Só que vem o medo de exercer aquela profissão. Depois de tantos anos de dedicação, pessoas que se empenham, pessoas que lutam, pessoas que pagam caro. E depois, na melhor parte, para desfrutar a bênção, para desfrutar a vitória, elas deixam o medo dominá-las. Que em nome de Jesus, você lembre-se que maior é Deus na sua vida. O espírito que Deus nos dá não é um espírito de covardia, de timidez, de medo, não, mas é de poder, de equilíbrio, de força, de ousadia. O Espírito Santo nos dá coragem. É um absurdo alguém dentro de casa passar mal, ou de repente daquela chuva assustadora, o carro está na garagem, a pessoa tem carteira e tem medo de entrar no carro. Não seja vencido pelo medo. Deus te dá coragem, força, ousadia. Eu caí sim 7 vezes, mas eu tô de pé, com vida e saúde, tenho a carteira e vou perder essa oportunidade? Gente, o trânsito, ele oferece riscos para todos. O casamento oferece risco. Ter filhos é um risco nesse mundo do jeito que tá. Gastar dinheiro para fazer um curso, um concurso, você não sabe como será o amanhã. Investir tudo que você tem num negócio, às vezes dá medo, mas você precisa enfrentar, porque Deus é maior do que o medo e te dá coragem para romper em fé. Deus, ele muitas vezes até nos permite ser confrontado por situações de medo, mas para ver a nossa reação. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, e o que ele mais temia aconteceu a ele. Deus não o poupou de passar por aquela situação que ele temia, mas ele venceu o medo. Foi difícil? Muito. Custoso? Demais. Mas ele venceu. E lá no final de toda aquela prova e luta, Deus o honrou de forma dobrada, porque ele rompeu naquela situação. Ele enfrentou, ele venceu. Eu quero terminar essa meditação aqui em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10. Depois de 70 anos na Babilônia, tanto tempo, sendo subjugado pelo inimigo, ainda assim, olha a promessa que Deus deu àquele povo. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que sei, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Apesar do exílio, talvez ali muitos com medo, será que a gente vai sair daqui? E quando a gente sair daqui, como será? Deus já tinha uma promessa. Eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós, e são planos de paz, para lhes dar um futuro. Não tenha medo, não despreze o bem que Deus colocou na sua mão. Quantos gostariam de ter as oportunidades que você tem e não sabem valorizar, deixam o medo oprimir e ofuscar o brilho da presença de Deus. Deus nos dá coragem, Deus nos dá força. Não deixe o medo te dominar, mas busque a presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo e que o medo fique debaixo dos seus pés, porque aquele que te chamou é muito maior do que o medo. Rompa em fé. 2022, ano de romper, ano de vencer todos os medos e marchar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que tenta nos parar. Amém?